Ai, ai. E aí? Não vem não, meu amor, que essa é a minha voz, essa é a minha identidade. E esse vídeo tá polêmico porque encontrei umas coisas muito loucas nessa internet que vocês vão ficar passados de ver alguns vídeos sobre voz que eu vou mostrar pra vocês e como isso prejudica e atrapalha a vida da gente que é gay. Olá, belovers, eu sou Márcio Rolim, criador deste canal Bi40, onde a gente dialoga com toda a comunidade LGBTQIAP+, sim, aumentou, isso é sério e tá tudo bem. E de cara já vou pedindo pra você dar um like nesse vídeo. Segue o canal, aperta o sino, deixa seu comentário. Se você não gostar, tá tudo bem, dá um dislike no fim, mas pelo menos manda pra um amigo, manda pra alguém ver, faz essa ajudinha aí. Hoje a gente vai falar como a voz pode ser um estigma para alguns membros da nossa comunidade GGGG, nós gays, e de como ela afeta diretamente a autoestima de muitos gays que passam a vida forçando a garganta pra parecer que tem uma voz mais grave, beleza, brother? Pra que outros boys não pensem que ele é afeminado, como se ser afeminado fosse uma coisa errada, fosse um crime, e que a gente já discutiu isso amplamente aqui nesse canal, tem vários vídeos, é só dar uma procurada aí. Cara, eu tenho tanta história sobre isso que eu tive que selecionar as mais fortes. Eu lembro dos idos anos 2000, quando eu era professor, ali pelos 24 anos, 23, não existia o WhatsApp. Então a gente tinha que se ligar mesmo porque ninguém mandava SMS. E aí um dia um aluno meu encontrou meu celular ou conseguiu de alguma forma com alguém e me ligava sempre, mas eu não sabia que ele era meu aluno. Então a gente se falava e o papo ia, o papo vai, dificílimo arrumar um date ali pelos anos 2000 no comecinho. Só que em sala de aula, dando aula, eu reconheci o garoto. Ele tinha 19 anos e ele fazia isso com a voz dele pra falar com os colegas às vezes, porque sim, a voz dele era anasalada, tido como afeminado. Acabou que não rolou nada, tá? Ele era meu aluno, eu tinha 19 anos, eu tinha 24, não rolou assim mesmo, não deu porque não tinha local. Naquela época nunca tinha local pra nada. Quem disse que existe voz de homem e voz de mulher? Quando a gente se refere a pessoas, a gente tem que considerar pessoas trans, meninos trans e meninas trans, que são pessoas que às vezes passam pela transição sem a hormonização, ou seja, eles não vão ter alteração de voz. E aí a gente se pergunta, por que a gente aceita mulher hormonizada que malha cisgênero, hétero, com a voz grave e não aceita um gay com a sua natureza, com a sua voz fina ou afeminada, como uma travesti, por exemplo? Quantos de nós que estão assistindo esse vídeo não já passou por processos de timidez, bullying, de se fechar no seu universo porque a sua voz não engrossou ou a sua subjetividade levou a falar com características ditas femininas? Muitos sobreviveram ao processo porque conseguiram de alguma forma passar pela transição da puberdade e ganhar as características de voz masculinizada, mas muitos não. E é nesse momento deste vídeo que a gente precisa dividir a coisa em dois tópicos: a voz fina e a voz afeminada. Dois monstros da masculinidade que são intocáveis até hoje e inaceitáveis, porque até app de pegação como o Grindr colocou a função voz para que os gays pudessem descartar os caras que eles acreditam que pela voz não são masculinos o suficiente para eles. Não foi uma oferta de mais uma funcionalidade do maravilhoso app. E eu falo de um lugar que poucos nesse país podem falar. Eu fui funcionário de um desses apps durante 4 anos e meio. O homem de voz fina não é aceito socialmente. E a gente tá falando de gay, de hétero, de todo homem. Porque se convencionou que a segurança que o homem deve transmitir, a sua imponência na sua casa com os filhos, no ambiente de trabalho, está expressa nessa voz grossa. Tem um vídeo que sim, a gente ri muito quando a gente assiste, que é de um cara num programa de auditório de TV nos Estados Unidos, que tá com a família dele, a mulher, filhos, e quando ele começa a falar, o apresentador tem um ataque de riso ao vivo na TV. Dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn, hoe reageer je daar dan op? Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat Rijke hier hanteert. De eerste gewaarwording dat ik dacht, dat kan niet, dat mag. Porque ele tem a voz fina e essa é a voz dele. Tem homem que tem canela fina, eu tenho a canela fina, presta atenção. Não vou mostrar minha canela. Tem homem que tem um braço fino, eu não tenho, meu braço é saradão. Mas aí tem homem que tem a voz fina e é a voz que acabou com as chances dele ser respeitado pelas pessoas. E isso impacta diretamente no trabalho. Quem vai dar emprego de vendedor, por exemplo, para esse cara? As pessoas tiram as chances de diversos aspectos da vida de alguém por conta da voz.
Tem um outro vídeo aqui nesse canal, que é um dos que eu mais gosto, que bombou, por sinal, um convidado meu, Dario Pato, um cara sensacional, cujo timbre da voz dele é muito fino. E ele certamente ao longo da vida sofreu muito bullying, as quais só ele é capaz de relatar, e decidiu que ele não ia passar por esses processos de fonoaudiólogo ou tentar corrigir a voz, visto que ele não tem nada pra corrigir. Porque tá tudo bem com a voz dele, está tudo bem com a forma como ele fala. E isso não afeta a vida de ninguém. A distância, vocês já estão juntos. Tá, já teve Tem mais sofrimento. Final, eu ia falar final feliz, mas não é final feliz. Mas teve chororô de distância há quanto tempo? Quantos meses? 3 anos. Eu falando em meses, gato. Cara, nesse vídeo era tanto psicólogo, era tanto fonoaudiólogo, era tanto terapeuta, era tanto especialista dizendo que ele tinha que corrigir, fora a quantidade de xingamento. E esses fonoaudiólogos não estavam entendendo nesse vídeo que o Dario nem estava falando sobre esse assunto e que ele não está nem aí pra isso, ele aceita a voz dele como é. Na casa da família dele, aí tinha que ter um controle, né? Porque não tinha nem como... Ai, que agonia, gente. Né? Dava uma agonia, tinha que esperar até a noite. Acontecia às vezes no meio do dia, meio... Porque não tem nada de errado, ele tá tranquilo, feliz, casado, bonito, lindo e maravilhoso. A voz afeminada é uma convenção, é um delírio, porque todo indivíduo é diferente. Então não seria natural que cada ser humano tivesse uma voz única? E sim, cada um de nós temos a nossa própria voz e nenhuma é igual a outra. Mas a gente convenciona que os caras com voz anasalada, cantada, são afeminados e a gente já exclui aquela possibilidade de ter qualquer coisa com ele. Porque se é afeminado, é passivo, blá blá blá, nhê, nhê, nhê. Como se não houvesse afeminados de fato que são ativos, cara machões de voz grossa, que são mais passivos do que uma cadelinha quando ela tá no cio, né? Eu encontrei um site de um cara que oferece um curso pra engrossar a voz e ter mais sucesso na vida. E tipo, se você tem a voz fina ou afeminada, você vai fracassar, você não vai arrumar mulheres, você não vai arrumar trabalho. Ele diz exatamente essas palavras no curso dele e ensina como engrossar a voz. Se liga no vídeo. Eu venho vendo os seus vídeos no YouTube, etc. Eu fiquei fã, realmente. Se eu falei ao telefone, eu trouxe até algumas pastilhas Benalete aqui no bolso para tentar preparar um pouquinho melhor a minha voz. Fiquei nervoso. Mas a voz continua a mesma, a sua voz. Continua mesmo. É, meio de manhacando aí. É um show de aberrações, ofensas, homofobia, machismo e que causa traumas indeléveis na vida de qualquer ser humano. Porque ele faz você acreditar que você tem um problema, uma doença que precisa ser tratada. Vocês assistiram a gravação dele com a voz bem fraquinha, fazendo cacuete. E não, antes a minha voz não era assim. Você pode ver no vídeo, tem um vídeo do antes e depois. Achava que a voz dele era boa. Vocês vão ver que eu até falo, ó, pô, tá com a voz de gay, eu até brinquei assim com ele na hora. Você inviabiliza a natureza da sua expressão e passa a vida inteira forçando o aparelho fonador a troco de uma estética que nasceu no preconceito, porque ninguém é obrigado a ter voz grossa pra ser homem. E muito dessa fragilidade masculina é resultado dessa estrutura que obriga a gente a subscrever um formato de homem. Homem tem que ser isso, tem que ser assim, tem que ser assado. E nós gays reproduzimos isso todos os dias. No trabalho, em casa, mas principalmente nas nossas relações afetivas. Eu sei que muitos de nós, e eu me incluo nesse lugar, tá? Já dispensamos caras antes de vê-los só pela voz. Desde os idos tempos do celular de flip até hoje como um app de pegação que permite o envio de mensagem de voz. Do nada você tá trocando mensagens, fotinhos, daí o cara manda o áudio, na expectativa de que você também responda com o áudio, pra ele conferir se ele é semelhante, se ele fala igual a você. Com a voz grossa se ele é masculino. O gay cis eleva o preconceito estrutural a níveis inalcançáveis. Você tem que ser brother, você tem que falar grosso, você tem que se gesticular desse jeito, se cuidar, ou seja, malhar, tem que ter menos de 40 anos. Cara, é impossível existir assim. É impossível interagir dessa forma. Aí é a voz que deveria ser o seu maior instrumento de conexão com as pessoas, vira o seu maior medo na hora de interagir, na hora de se expressar, de fazer amizade, de namorar. O cara pode ser afeminado e ser ativo, o cara pode ser ativo e ter voz fina, o cara pode ter voz grossa e nem gostar de sexo, quiçá na vida dele. Na maioria dos casos, a voz adulta pode não mudar tanto suas características, suas estruturas, mesmo com bastante tratamento e tudo bem. Porque tem coisas que a gente deve mudar mesmo nessa vida. Mas tem coisas que a gente não precisa mudar só para ser aceito pelo outro. A gente tem que impor essa aceitação e encontrar o nosso espaço. Não tente curar a voz de uma doença que ela não tem. E procure ver na cara da pessoa a qual você possivelmente está interessado se ele tem os requisitos essenciais que você precisa para se relacionar. E certamente, uma voz anasalada ou mais fina não é uma delas. A gente é muito mais do que isso. A ideia do gay afeminado e da rejeição a esse gay afeminado pela voz é tão evidente que imitar, arremedar, como fala em algumas regiões, a voz daquela pessoa significa chamar ela de gay como se fosse um xingamento. Ai, 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 Midinha. Ai, mano, não entendendo. Isso é ofensivo, isso dói na outra pessoa e não expressa a realidade daquela pessoa quase nunca.
Conta aqui pra mim se você já passou por algum medo de se expressar em público por causa da sua voz. Se você já sofreu preconceito na escola, em casa, no trabalho ou na nossa própria comunidade, nos aplicativos de encontro com outros amigos gays. Se você já teve dificuldade de arrumar um date por causa do tom da sua voz ou do seu jeito de falar. E me conta também se você é essa pessoa que dispensa conhecer os caras só por causa da voz e que você de forma alguma marca um date se você não ouvir a voz do cara antes. E me conta por que você faz isso. Quais são os seus medos e as suas inseguranças em relação a isso? Por que você tem medo de encontrar um cara com a voz que você julga que é afeminado? Muito obrigado se você chegou até aqui. Já deixa seu like, segue o canal, manda pros amigos, corre lá no Instagram que o negócio pega fogo. Tem vídeo todos os dias. Tem um Bimbeio, que é a sua cartinha lida pela titia. E agora estão passando 2 vídeos muito legais. Vem aqui, ó, pra você continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!